Na aula de hoje vamos falar de reflexos de cenário. Criativo ou não, gerar reflexos de cenário, além de mostrar os cuidados que você teve com a composição dos elementos do seu cenário, é também importante para evidenciar o interlocutor como o principal elemento do seu vídeo. Afinal, como eu sempre digo, é o interlocutor quem traz a mensagem. Pré-rec, um passo a passo do que você precisa dominar antes de começar a gravar os seus vídeos. Antes de tudo, eu gostaria de iniciar essa aula falando que na composição de cenário e reflexos de cenário, o menos é mais. O clean é chique e funciona. Por que eu digo isso? Porque temos a tendência de achar que tudo que idealizamos é bacana. Sim, é bacana. Você fez um brainstorm, analisou, teve ideias, selecionou tudo que acha relevante para construir um contexto para os temas dos seus vídeos. Mas você não precisa utilizar tudo ao mesmo tempo. Muita coisa gera poluição visual e ao invés de ajudar, colocando o interlocutor em evidência, atrapalha, chegando até a tirar a atenção dele. A notícia boa é que todo o trabalho que você teve para ter ideias, criar, comprar elementos para os seus cenários não foi em vão. É bacana e importante renovar a composição do seu vídeo de tempos em tempos. Neste curso mesmo, fiz alterações de cenário e gravei de formas diferentes de uma aula para outra. Além de testar diferentes composições e praticar tudo o que ensinamos no curso, mudar o visual do vídeo também gera um certo dinamismo para o seu conteúdo. Repetir fórmulas de composição que você criou pode ser prático e agilizar bastante os arranjos na hora de gravar, mas pode tornar cansativo para quem assiste. Pode parecer uma aula infinita, porque visualmente está tudo igual. Então, se você se esforçou bastante e elaborou uma lista boa de itens para compor o seu cenário, isso é muito bacana. Use alguns dos elementos em cada vídeo. Dificilmente a combinação entre esses elementos se repetirá. Você já tem um arsenal para vídeos dinâmicos por um bom tempo. Mas hoje conversaremos sobre reflexos de cenário e não sobre composição de cenário, certo? Sim. Eu fiz essa introdução porque reflexos de cenário podem se comportar como elemento de cenário e contribuir para uma poluição visual do seu vídeo. Como assim? Reflexos de cenário comportando como elemento de cenário? Para explicar isso, vamos dividir o assunto em 3 temas. Reflexos de cenário como objetivo de evidenciar elementos, reflexos de cenário criativo e reflexos de cenário com intenção. E o que seria isso? Começando pelo mais simples, temos o reflexo de cenário como objetivo de evidenciar elementos no cenário. Lembra da aula onde eu falo que não enxergamos luz, mas os reflexos de luz que batem nos objetos retornam para os nossos olhos, ou melhor, no nosso caso, que batem nos objetos e voltam para o sensor da câmera? É a base do que eu prefiro, porque eu prefiro chamar de reflexos e não iluminação? Bom, da mesma forma que não enxergamos luz, não enxergamos os objetos se eles não estiverem refletindo a luz. Eu poderia colocar um elemento bacana no meu cenário, mas se eu não gerar reflexo de luz sobre ele, ele vai ficar no escuro e o sensor da câmera não captará esse objeto. Em geral, o vazamento de luz das fontes que usamos para gerar os reflexos de cena e corte já de certa forma gera um reflexo sobre algumas partes do nosso cenário. Porém, o seu vídeo terá aparência melhor e mais profissional se você conseguir controlar o vazamento de luz. Controlando o vazamento de luz, fica muito bom se você posicionar estrategicamente uma fonte de luz que gere reflexos sobre um elemento também estrategicamente posicionado no seu cenário. Parece contraditório, né? Controlar vazamentos de luz e depois gerar reflexos no cenário. Mas o mais importante de tudo é o controle, pois com o controle você evidencia o que quer que seja evidenciado no seu vídeo, na intensidade correta. Como assim? Como nosso objetivo é deixar o interlocutor em evidência, gerar reflexos de cenário um pouco mais escuro, um tom abaixo em intensidade, destaca a imagem do que estiver gerando reflexo no primeiro plano, o interlocutor. Então, o vídeo ficará mais bacana se você conseguir gerar reflexos de cena mais intensos do que os reflexos de cenário. Mas gere reflexos de cenário, porque como eu disse, se você não fizer isso, o elemento de cenário que deu tanto trabalho pode não aparecer no seu vídeo. O ideal é um tom abaixo,
ou como dizem no meio do audiovisual, um stop abaixo, 50% de intensidade. Uma dica bacana é testar e brincar com diferentes temperaturas de luz. Luz branca, fria, 5.500 kelvins para o interlocutor, porque luz branca traz a sensação da atenção. Queremos atenção sobre o interlocutor. Luz branco quente, 3.200 kelvin para elementos de cenário, porque traz a sensação de conforto, de aconchego. Mas faça testes antes. Se você grava com celular ou uma câmera DSLR de alguma forma em regulagem automática, a câmera ou o celular vai ficar o tempo todo tentando balancear a temperatura do vídeo, ora deixando tudo azulado quando tentando equilibrar a base de luz quente, ora deixando tudo amarelado quando tentando equilibrar a base de luz fria. Deixe todo o ajuste no manual, para evitar essas alterações de cor durante o seu vídeo, beleza? Reflexos de cenário com o objetivo de evidenciar elementos são reflexos básicos, posicionamento estratégico para mostrar elementos de cenário, sem dividir a atenção do interlocutor. Preenche, dá corpo, volume para a sua cena como um todo. Agora, é possível também gerar reflexos que trazem cor e vida para o seu vídeo. São os reflexos de cenário criativo. Como o próprio nome diz, criativo. Seja criativo, pense fora da caixinha, trabalhe com paletas de cores que combinam. Utilize fontes de luz colorida, cores que fazem parte da sua identidade visual. Como eu disse antes, vermelho e branco, Coca-Cola. Se colocar um azul, aí vira Pepsi. Cuidado com isso. Hoje está na moda. As pessoas estão exagerando em vídeos coloridos. Isso é errado? Como também já disse antes, em vídeos nada é errado. Seguir moda e tendência facilita a compreensão das pessoas. O cérebro procura por padrões e por aquilo que já está acostumado. Só fique atento para não ficar ultrapassado. Moda cansa e passa rápido. O último tema seriam os reflexos de cenário com intenção. Além de criativos, os reflexos de cenário podem ser feitos com intenção específica. E o que eu quero dizer com isso? Hoje estou fazendo bastante referências às aulas passadas. Bom, vamos a mais uma. Na aula que eu falei de reflexos de corte, o segundo C dos 3 Cs do reflexo, eu falei que a intenção seria fornecer a ilusão de que existe espaço entre o interlocutor e o cenário, lembra disso? Um reflexo de cenário com intenção específica tem exatamente o mesmo objetivo. É possível criar reflexos que simulam sombras, que simulam uma persiana de janela, por exemplo, ou algo que emite luz que estaria entre o interlocutor e o seu cenário. Neste caso, a ilusão é dada pela combinação de luz e sombra. Acabamos de ver sobre os reflexos de cenário. Independente do tipo, em comum todos consideram a intensidade dos reflexos, um pouco abaixo da intensidade dos reflexos que recaem sobre o interlocutor. Aí entra outro detalhe: regulagens de câmera. Dependendo da regulagem, o efeito pode não funcionar do jeito que você imaginou. Ou a imagem ficará muito clara como um todo e os efeitos se perdem, ou a imagem ficará muito escura, tirando a atenção sobre o interlocutor. Então, nas próximas aulas, conversaremos sobre as regulagens de câmera. Parece difícil. Algumas vezes você vai se sentir como um equilibrista mantendo bolinhas no ar, porque mexe numa regulagem, afeta em outra. Sem contar na infinidade de controles e regulagens que existem numa câmera. Mas fique tranquilo, para você não entrar numa fria, eu criei o Frias. Veremos em detalhes nas próximas aulas. Resumindo a aula de hoje, falamos de reflexo de cenário, o terceiro C dos 3 Cs do reflexo. Reflexos de cenários podem ser reflexos de cenário com o objetivo de evidenciar elementos, reflexos de cenário criativo e reflexos de cenário com intenção, quando você cria a ilusão de que existe algo pelas sombras, uma janela, por exemplo. Por hoje é só e eu vejo você na próxima aula.